Oi, Rafa, Uau! Fala, meu amigo! tudo certo? Tudo bem? Deixa eu só me organizar aqui. Opa, já Tranquilo? consegui. Tudo Beleza. bem? Cara, muito bem, graças a Deus. Gente, esse aqui é Rafael Serradura. Nós temos a honra de recebê-lo. Eu o conheci em um dos eventos da maçonaria. Nós éramos palestrantes nesse evento voltado para homens Certo. e na oportunidade eu pude ouvi-lo falar e aí fiquei impressionado com aquilo que ele estava carregando e Deus preparou essa semana agora que passou uma live para a gente falar sobre criatividade, foi muito legal e ele tem, gente, desenvolvido uma série de lives sobre o assunto criatividade que depois vão estar sendo colocadas lá no YouTube para que você assista na íntegra e também vão ser colocadas em podcasts para que você possa ouvir também, se acaso for necessário. Bom, gente, eu sempre começo assim, Rafael, fazendo as devidas apresentações. Então eu quero apresentar para vocês Rafael Serradura, que tem 38 anos, casado com Michele, de 35, já há 12 anos de casado, o pai da Valentina, de 10 anos, e do Lorenzo, de 6 anos. É, Ele é membro da igreja Comunidade da Graça já há 19 anos. Por 12 anos ele trabalhou com jovens e também na implantação de células e igrejas na cidade de São Paulo. E há 3 anos ele está no Ministério de Casais na Comunidade da Graça sede. Bom, profissionalmente ele é arquiteto, design industrial, cenógrafo e artista plástico. Assinou projetos no Brasil, no México, nos Estados Unidos, em Dubai, Israel. E seus projetos foram contemplados aí com certificações internacionais e laureados em 47 prêmios, tanto nacionais quanto internacionais. A gente está falando nada mais, nada menos do que o fundador do Estúdio Serradura, escritório da Light Design, que ampliou sua atuação tornando a Serradura Academy, além do Academy, que está à frente da E31 Creative Hub, que é uma nova empreitada. A é. Serradura Design também tem a Oikos Lighting. Bom, eu espero ter feito a apresentação da maneira adequada, porque você é sempre muito cavalheiro e sempre muito honroso, né, em nos apresentar. E é sempre bom a galera lá de casa saber com quem eles estão falando. Bom, É. eu sempre procuro trazer também, Rafael, uma meditação bíblica. E eu sei que tem um dos versículos que tem sido a base do teu trabalho sobre criatividade com todos os teus convidados, que é Êxodo 31. E eu gostaria de ler do versículo 2 ao versículo 6, que diz assim: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e de todo o trabalho, para elaborar projetos e trabalhar em ouro e prata e cobre, e em lapidar pedras preciosas para engastes, e em talhes em madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Elioabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o quanto tenho ordenado. Talvez essa seja a palavra do momento. Por que Rafael está aqui? Simples. Nós nunca carecemos tanto de criatividade quanto nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de resiliência, dias de adaptação e dias de transformação. E é necessário que a gente ative dentro de nós criatividade para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, encontrar o nosso lugar ao sol no mercado de trabalho e também nos potencializarmos profissionalmente. Rafael, a casa é sua, a sala é sua. Agora, depois dessas devidas apresentações, fique à vontade para cumprimentar o nosso público que está aí te ouvindo e querendo receber mais de Deus através do seu coração. Amém. É uma grande honra estar aqui com vocês, com o Jackson de Aquino, pastor amado, e com a Mevan.
É impressionante que eu admiro a Mevan há anos, o apóstolo Luiz Hermínio, todos vocês. Então, para mim é uma grande honra e um privilégio de estar à mesa com a bacia e com a toalha para servir aos pés de vocês. É uma grande honra. E interessante que um dos versículos remas da minha vida também é João 3,30. Para que ele cresça e que eu diminua. Amém. Então, agradeço, porque mediante a minha história, tudo isso que foi apresentado é fruto do Espírito. Então, que eu brinco e que eu falo, se Deus fez comigo, Ele pode fazer com qualquer pessoa na face da terra. Amém. Glórias a Deus. Bom, obrigado, uma grande honra. Então, assim, a gente está falando sobre esse momento que nós estamos transicionando, né? Obviamente, nós já estamos vendo, né? O Brasil, uma parte do Brasil um pouco mais consciente da questão higienização, né? E, portanto, entendendo a importância do isolamento social, né? Do confinamento, de estarem trabalhando remotamente em home office, usando os devidos EPIs, a máscara, a luva, o álcool gel, enfim, tudo aquilo que é recomendado pelos órgãos de saúde. Vimos também empresas, nesse momento, se desdobrando, né? E quando eu falo se desdobrando, eu falo na literalidade, né? Eu falo que era uma empresa talvez compacta, uma empresa conservadora, tradicionalista, e de repente, por conta da crise, ela por conta dessa catarse, ela acaba se transformando em algo diferente, né? A gente está vendo aí o e-commerce, né, despontando de forma incrível, né? A gente está vendo aí as pessoas saindo à frente em relação a essa questão toda do e-commerce. A gente está vendo também a questão do delivery, né? Então as pessoas não estavam acostumadas a fazer as entregas. Hoje você já recebe na sua casa com toda a segurança e garantia possível. E mais do que isso, a gente está vendo as pessoas encontrarem outros ecossistemas de mercado, encontrando outros nichos de mercado, podendo se desenvolver para outras áreas, né? Então, às vezes, era uma empresa de crescimento linear, que tinha, na verdade, um comportamento que era mais, digamos, mais tracejado, né? E, de repente, a gente vê essa empresa se adaptando a uma nova necessidade de mercado. E eu acredito que essa adaptação, ela vem, obviamente, de algo chamado criatividade. As pessoas, elas acabam tendo ideias, né, inovadoras e acabam se reinventando, fazendo uma reengenharia para poder se colocar no mercado. A partir disso, eu queria te fazer uma pergunta. Por que a criatividade ela é a semente indicada para o tempo de caos? Por que você enxerga isso? Que a criatividade é uma semente indicada para tempos de caos? Não sei se você já viu a mesa de desenhistas. Se você for ver as mesas dos arquitetos, desenhistas, publicitários, propagandas, é um verdadeiro caos, onde somente eles sabem se organizar. É literalmente isso mesmo. Então, quando eu vou fazer desenhos, eu estou desenhando, prototipando e trabalhando, você está começando a desenvolver literalmente um brainstorm, é uma tempestade de ideias. E quando a gente pega a definição da palavra caos, é exatamente isso. Confusão geral dos elementos da matéria antes da suposta criação. Então, o caos, ele é literalmente uma bagunça de todos os itens, onde você tem na criatividade a separação dos elementos e você começa a organizar aquele caos. A organização já é a saída do caos. E onde você vai ter a exposição, porque a organização ela consegue numa visão macro, então você começa a separar os elementos. Por exemplo, eu vou fazer um projeto de arquitetura, de cenografia, onde eu tenho vários elementos. Eu começo a separar pelo Pantone, pelas cores. Então, fizemos uma cenografia recentemente na comunidade, onde eu peguei todos os instrumentos, tudo que tinha disponível e separei. O que é cor vermelho, o que é cor prata, o que é verde, o que é ferragens. E nessa organização eu já comecei a visualizar.
mas a organização ela foi por cores, ela não foi por tendência. E com base nisso eu comecei a identificar toda a necessidade criativa de atender aquele projeto. Então o caos, ele é a oportunidade de semearmos a criatividade. Por quê? Porque na criatividade eu tenho brainstorming e a oportunidade de inovar com algo que foi feito no caos. Então, o caos nada mais é do que a matéria-prima para a inovação, porque o caos foi feito por uma situação de desorganização. Então, aqueles que organizam o caos são aqueles preparados que conseguiram, através do caos, visualizar vários tipos de saída e da beleza. Então, do caos você tira a beleza. E aí você consegue tracionar vários tipos de elementos artísticos sofisticados. Por exemplo, eu até postei hoje uma publicação da Rican, do Ricardo Amorim, que ele coloca que o Uber Eats ele superou o faturamento do Uber Viagens, né? E no início o Uber Eats ele não era tão famoso, ele se tornou famoso por uma necessidade. Então tudo aquilo que alguém está inovando, ele está dizendo que talvez vai ter uma necessidade. Então ele sustenta aquilo. Quando há o caos, há uma organização do caos, o delivery. Aí você já veio com o iFood, você veio com o Rappi e você veio com as outras pessoas começando a trabalhar. Eu não sei se teve aí em Santa Catarina, Itajaí, aqui em São Paulo teve greve do metrô e greve de ônibus. Quando tem greve de ônibus e greve do metrô, nós tivemos os Ubers há 10, 20 anos atrás, onde todo mundo que era de família, os caras pegavam um carro e diziam o seguinte, ó, quem quer ir para sua casa, eu faço a linha tal, eu faço a linha X. Então, em meio ao caos, houve a oportunidade de que aqueles que foram criativos deram uma solução para o problema. Por isso que a criatividade é a melhor semente para a organização do caos. Entendi. Tem uma expressão dentro da psicologia que a gente chama de catarse, né? Que é um processo de explosão. É como se o vulcão ele estivesse inativo e de repente ele entra em erupção, né? Mas dessa erupção, desse Big Bang, né? Dessa exposição de sentimentos, né? Porque daí você se desequilibra em relação aos seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, seus desejos. A catarse ela é uma confusão interior. E os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas avaliam isso como o início de um processo de transformação, como o início de um processo de mudança. Obviamente, toda mudança, né, ou ela vai te deformar, ou ela vai te transformar, né? Mas tudo parte desse processo que eles chamam de catarse. Então, seria mais ou menos isso. A partir do caos, que é a matéria-prima, eu, então, começo a organizar esse caos e começo o processo criativo. Seria muito parecido com a ação de Deus, talvez, em Gênesis, quando a gente começa a estudar do ponto de vista da criação. A terra é sem forma e vazia, né? Ou seja, estava tudo bagunçado, tudo de cabeça para baixo, e de repente Deus diz, haja, e ouve, né? A palavra começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar, e a criação de Deus começa a acontecer. Então, ótima referência sua para as pessoas que estão nos ouvindo, porque afinal de contas, muitas pessoas estão desesperadas, estão correndo de um lado para o outro, estão batendo com a cabeça na parede e acham que isso é o final de tudo. Mas desse final de tudo, né, desse talvez, dessa ausência de esperança, dessa ausência de como será o amanhã, dessa incerteza, talvez surja algo tão novo, tão interessante, que vai te dar um novo caminho, um novo prisma, uma nova visão e vai te lançar por um mercado de uma nova forma, né? Mas a pergunta... Interessante, só 2 pontos. Quando a gente lembra de Moisés, quando ele estava dando a mentoria, o atendimento para o povo que estava em fila, veio o Jetro e disse o seguinte, querido, vamos dar uma organizada aqui? Jetro foi criativo. Você vai fazer líderes de 50, de 100, de 1000, ele organizou. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, ele organizou. Então, a gente fala da ordem e do progresso. Então, quando você tem uma organização,
você gera progressão. Então, é a organização do caos que te materializa nisso. Por exemplo, eu sou praticante de jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu e faço academia. O que acontece? Eu, na quarentena, eu não estou conseguindo performar naqueles exercícios que você coloca no YouTube e fica em casa. Eu não consigo. Só que o que aconteceu? Eu vi que um botão de uma bermuda minha não está tão confortável. Então, eu estou tendo que me reinventar. Então, é interessante que o caos, por muitas vezes, ele é um termômetro. Ele vai te dizendo, olha, tem algo errado, tem algo errado. Ou você se organiza, ou você se conforma. Por isso que a criatividade ele é em forma de semente. Entendi. Bom, assim, muitas pessoas dizem assim, que interessante, você fez isso com as suas mãos, né? Ou você pintou, você trabalhou, você desenvolveu, né? Até por sinal, esse quadro que está aqui atrás fui eu que pintei, ó. Uau! Essa eu não sabia. Fui eu que pintei. Então, eu tenho outros quadros aqui em casa também que eu pintei, mas esse aqui é o que fica na sala. Esse aqui eu dei de presente para a Josi, foi o terceiro quadro que eu fiz. Mas assim, foi algo que eu descobri praticando, né? Eu parei de fazer terapia e aí eu fui fazer algo que me desse prazer. Eu procurei uma artista plástica aqui da cidade, que foi a irmã Ivone Dietrich, ela que é cristã, mas tem quadros expostos no mundo inteiro, né? Recentemente, um dono de uma cadeia de restaurantes da Grécia veio aqui e comprou mais de 30 telas dela para colocar em todos os lugares lá na Grécia. Enfim, ela tem quadros praticamente no mundo inteiro. E aí eu fui lá, mas fui todo receoso, né? Nossa, Deus, essa mulher pinta... ela tem 68 anos, imagina. Ela Uau. é um exemplo de superação. Então, assim, ela já pinta há muito tempo, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer aqui, né? E aí comecei com o pincel e com a espátula e com a tinta e de repente saiu coisas que eu nunca um novo caminho, nunca imaginei fazer, ou seja, foi inusitado. Por que eu estou te falando isso? Porque a pergunta é justamente essa: todos podem ter acesso à criatividade? Todos podem desenvolver criatividade? Sim, todos nós temos acesso e todos nós podemos acessar a criatividade, mas terão aqueles que serão amplamente criativos. Então é a mesma questão do dom. Então você tem eu tenho um conhecimento bíblico, mas tem aqueles que são os mestres. Então você está no ambiente, então todos nós podemos acessar a criatividade, mas não todos serão criativos. Por quê? Porque o ambiente de criatividade, ele te dá uma liberdade de você poder tirar uma saída, uma solução para algo que você não tem de ferramentas. Um exemplo, preciso pregar um prego, eu não tenho martelo, eu fui lá e utilizei um alicate, eu fui criativo. Agora, então usei a criatividade. O criativo, ele vai desenvolver uma ferramenta que você consegue ter o alicate, o martelo, tudo na mesma peça e ela se torna um objeto criativo. Então ele foi além de atender a necessidade. Então essa é a diferença. Então todo mundo tem acesso à criatividade. Primeiro, porque Deus nos deu o Espírito Santo, no qual nós temos acesso ao Criador. E a criatividade, ela não está correlacionada somente à arte. Todas as nossas saídas, todo desenvolvimento, ele é criativo. Eu gosto muito da definição, quando a gente pega até a definição básica do dicionário português, por mais que a nossa língua seja limitada, diferentemente do hebraico, do aramaico, do grego, enfim, mas ele é o seguinte: o que é criatividade? É a qualidade da pessoa criativa que tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer invenções na área que atua. Então, eu ser criativo, desenvolver algo de inovação, de novidade na área que eu atuo, é ser criativo. Então, nós pegamos, por exemplo, uma pessoa que faz marmitas e ela entrega marmitas em delivery. Se ela está tendo um novo momento na sociedade, como ela pode ser criativa em algo que ela já está fazendo? Se ela ficar na mesmice, vai vir alguém que não vende marmita e vai inovar
mais ainda. Como tivemos tantas outras pessoas que começaram a fazer marmita vegana, marmita fitness, marmita para alérgico, o outro que fez marmita para quem tem a alergia à lactose e tantas outras coisas. Então é inovar dentro da área que atua. Então é você gerar a novidade, sair da zona de conforto, da mesmice. Por quê? Porque o mundo inteiro está em constante movimento. E se nós ficarmos parados, iremos ficar ultrapassados, como nós vemos marcas como a própria Kodak, que eu gosto muito de citar. A Kodak foi inovadora e absolutamente criativa. E ela teve duas oportunidades de se inovar. A primeira foi com a câmera digital, que foi desenvolvida internamente por um dos seus principais diretores de inovação. E eles não acreditaram na ideia. A segunda etapa foi o próprio Instagram. Existem atas de reuniões da Kodak, no qual 11 atas tiveram do Instagram querendo que a Kodak fosse a principal patrocinadora, investidora do projeto. Ou seja, Uau. Eles não inovaram dentro daquilo. Então, eles perderam duas grandes oportunidades. Oi, Rafael, travou Oi. aqui. Oi, Aqui. voltou. Aí você estava falando sobre que existem atas dentro da Kodak provando que o Instagram Teve 11 tentou reuniões. 11 reuniões tentando Eles fizeram 11 patrocínio. reuniões tentando fazer sociedade, investimento e não tiveram. Então a Kodak ela perdeu duas grandes oportunidades, tanto da câmera digital como do Instagram. Uau! Então eles não se reinventaram dentro daquilo. Porque o que acontece? A necessidade vai vir. Tem um artista brasileiro, o nome dele é Vic Muniz. O que ele faz? Ele pega vários itens de lixo, de café, de chocolate, qualquer tipo de matéria-prima, e ele reproduz fotografias com esses dejetos. E o que ele faz? Ele tira a fotografia em escala alta, em alta escala, numa alta distância, às vezes por guindastes, e você vê uma imagem perfeita. E quando você começa a dar zoom, você começa a visualizar algo que não tinha forma. Ou seja, foi alguém que superou o ambiente criativo, porque ele olhou num ângulo que ninguém havia olhado antes. Isso é ser criativo, é você trazer o novo, é uma nova perspectiva, é um novo olhar. Às vezes é você dar uma leve inclinada para prestar atenção em algo que ainda não prestou atenção no seu tempo. Por isso que todos podem ser criativos, você só precisa inovar dentro daquilo que você tem de domínio diário. Entendi. E bom, assim, existe uma frase que diz que nada se cria, tudo se copia. É uma frase, inclusive, clichê, usada pela grande maioria das pessoas, né? Mas a pergunta que fica é, quem copia é criativo? Já que todos nós somos filhos do Criador, então a gente talvez não devesse copiar e sim criar. Eu sempre costumo fazer essa distinção, né? Até na nossa live eu falei sobre isso, que quando você... Existe diferença de ideias e de revelações. Às vezes você tem boas ideias, mas elas não são frutos de revelação. Às vezes você tem boas ideias porque você essencialmente é criativo, né? E às vezes você tem revelação porque você tem uma ligação mais estreita de intimidade com o Espírito Santo. Mas todos nós podemos ser criativos, como você disse, independente se você sabe fazer mais ou menos, todos temos um potencial ou um dom criativo. O que vai divergir aí é que todos podem, mas só alguns é que se destacam. Mas como nós temos o DNA do Criador, já que nós somos criação de Deus, nós carregamos dentro de nós esse potencial criador, esse potencial criativo. Mas a pergunta é, quem copia também é criativo? Quem copia não é alguém original. Ele não tem a sua essência original. Por quê? Por exemplo, quando nós vemos, e aí eu vou para a arquitetura, porque eu falo, né, a arquitetura é uma disciplina tão bem aceita no mundo, que para qualquer lugar do mundo que você vê algo, um monumento, ou foi algum arquiteto que desenvolveu, todo mundo tira foto na frente da arquitetura. E quando a gente vê os pilares desenhados por Oscar Niemeyer, todo mundo disse que ele fez uma releitura dos pilares gregos, onde tinham as ordens. Ou seja, todos os pilares eles tinham uma base, o tronco e o capitel. O que Oscar Niemeyer fez?
ele fez, ele fez um polígono, ele fez um arco, ele fez um pilar arqueado. Quando você vai para Rui Otaki, ele desenvolveu um novo estilo de desenho para o pilar. Ou seja, ninguém criou o pilar. O pilar, ele é a sustentação, está no fundamento. Só que vários designers criaram releituras conforme o seu estilo de design. Então, eles criaram o seu estilo. Aí você tem o pilar minimalista, contemporâneo, eclético, a mesma coisa a camiseta branca. Qual é a diferença de cada camiseta branca? É a cor? Não, é o corte. Um desenvolve uma gola careca, outro desenvolveu a gola V, como o próprio velcro. Teve alguém que criou o velcro, mas ele não inventou a ideia. Ele olhou aquelas... Esqueci o nome daquela planta, que ela gruda, carrapicho. Ele viu um carrapicho que gruda na roupa e ele falou, por que não inventar algo artificial? Então ele visualizou algo na natureza e fez uma interpretação daquilo que ele viu, porque Deus criou tudo, ele deu a inteligência e ele nos inspira. A originalidade faz você criar uma nova leitura, mas nós não criamos algo do nada. Tudo foi criado por Deus e a Bíblia nos certifica isso e a própria ciência. Então a gente fala de uma bolsa. A gente vê vários estilos de bolsa. Um estojo, ele é uma bolsa. Só que ele foi feito uma bolsa para desenvolver lápis. Nossa, eu criei uma inovação. Eu criei um artefato onde eu consigo carregar qualquer tipo de objeto. Não, você fez uma bolsa. Só que você fez uma bolsa menor que chama-se estojo. Só que essa bolsa ela pode ter couro de crocodilo, como a própria marca Cavaleira desenvolveu há muitos anos atrás uma bolsa com saco de cimento. Ela criou uma nova materialidade. Ela pegou um saco de cimento e fez uma leitura para algo. Em vez de carregar cimento, eu vou carregar objetos numa bolsa. Então ela criou, ela inovou. E quem copia o que ela faz é o famoso genérico, que na verdade ele não teve o ócio criativo. Ele simplesmente fez uma cópia para reproduzir no valor mais barato. Isso não é original, não é criativo, é uma cópia, é uma fraude. Por isso que tem a diferença daqueles que são os originais de criação, de releitura, daqueles que são os copistas. Entendi. Bom, a gente está lendo aqui embaixo alguns dos comentários e o Anderson, underline mind aqui, ele diz o seguinte, você não copia e sim você aperfeiçoa a ideia de alguém. Bom, então você faz uma inovação. A inovação. É inovação. A inovação, ela na verdade é uma criatividade, mas não original. Porém, não original. Ela é aperfeiçoada. Por exemplo, o LED. O LED ele nasceu na década de 60 como identificador de computadores. Então, quem foi que inventou o LED? O LED foi feito através de uma composição, porque a tabela periódica, quando você pega o fósforo e você coloca o elemento químico, você gera luz. Só que o avanço científico pegou o LED e aplicou o LED numa lâmpada. Então houve uma inovação do LED. Só que o cara não inventou a lâmpada halógena. Ele pegou um LED e testou dentro de uma carcaça de uma lâmpada. Então ele criou uma lâmpada LED. Ou seja, ele não criou a lâmpada nem criou o LED, mas ele criou um novo produto que é a junção de materialidade. Então isso é inovação. É você juntar materialidade e criar uma nova forma de algo que já existe, que é a lâmpada. Entende? De onde veio a lâmpada incandescente? Ela veio através da vela. Só que a vela tinha questão de combustão, ela tinha um cheiro, então veio energia elétrica. Então ele desenhou um filamento que, ao aquecer o filamento, gera-se luz. Então quem criou a lâmpada? A lâmpada foi desenvolvida e criada por Thomas Edison, mas ele teve uma origem. Qual foi a origem? A vela. Então quem foi que criou a vela? A vela foi através do fogo. Quem criou o fogo? Foi Deus. Então, sempre tem uma raiz. E a gente tem um aperfeiçoamento conforme a parte científica. Entendi. Eu vi você falar sobre vários fundamentos de criatividade aqui. Por exemplo, você citou a questão da organização, do caos. Você falou sobre a questão do brainstorm. Você falou sobre a questão do dom. Você falou sobre a questão da inovação, de sermos originais, enfim. A gente tem como trazer esses elementos do processo criativo para dentro das nossas corporações, empresas e empreendimentos e desenvolver isso como uma forma de design para o trabalho. Por exemplo, eu não trabalho talvez
com uma linha de produtos, eu não trabalho somente com uma linha de serviços, mas eu preciso fazer, por exemplo, a engenharia, o planejamento da minha empresa, como visão, missão, valores, todo o planejamento para onde eu vou, as minhas metas, meus objetivos específicos gerais. Eu posso usar esses elementos todos do processo do ócio criativo dentro desse processo que talvez seja mais cartesiano, mais técnico? Sem sombra de dúvida. Por exemplo, a linguagem de hoje, os próximos, vamos dizer, os próximos mantenedores de famílias, eles são os millennials. O que acontece? O que essa geração tem? Essa geração hoje, ela não suporta ficar no vídeo acima de 6 minutos. Então, eles querem coisas rápidas, eles não gostam de encheção de linguiça, como o jargão diz, eles gostam de conteúdos rápidos e objetivos. Por quê? Porque ele consegue ver o Instagram, ver um filme, ver o noticiário e está com a internet ligada. Então, a minha missão, visão e valores, elas precisam ser redigidas para atender um novo comportamento de usuário. Então, agora, todo mundo entrou na crise, por exemplo, em digitalização. Ou seja, em 3 meses, nós avançamos 3 anos por necessidade de digitalização. Ou seja, toda a minha forma de atendimento hoje, ela pode ser por inteligência artificial, ela pode ser por WhatsApp, por robozinhos ou por algoritmos que fazem perguntas pré-elaboradas de conversação, que isso que já tem feito. Ou seja, toda a tecnologia, todo esse ócio criativo, ele é extremamente necessário para a atualização de qualquer processo, seja de missão, visão e valores, seja de arquitetura e de comunicação com o próprio produto. Por exemplo, se você quer lançar um novo produto, você pode perceber que qualquer, por exemplo, vamos pensar uma loja de eletrodomésticos, ela quer lançar um novo produto de uma determinada marca. Eu tô tendo um delay de palavras para não falar as marcas, para não fazer nenhuma propaganda. O que acontece? Quando ela é uma loja multimarcas, ela sempre vai pegar o carro lançamento e vai colocar na frente da loja. Por quê? Porque o novo atrai. Quando você vai no salão do automóvel, todo mundo quer ver os protótipos, os design concepts, porque ele já está dando a tendência de tudo aquilo que está sendo. Só que quando você vai lançar um produto, você vê todo mundo com a camiseta do produto, todo mundo com o slogan do produto, está todo mundo já vivenciando aquilo. Para quê? Para que no meu pitch, no meu comportamento, na minha ambiência, na minha arquitetura, em todo o meu processo de vida, eu já esteja respirando aquilo. Então, sim, ele é extremamente necessário. Porém, existe um grande problema para a criatividade, que é o quê? Você achar que você não precisa inovar, como aquela frase, o time que está pronto, o time que está ganhando não mexe. E, na verdade, nós vimos que houve e está tendo uma pandemia, uma crise que pegou todo mundo de surpresa. E quem era totalmente rígido, todo aquele que era fundamentado, ele se desestabiliza, porque ele não está preparado para a mudança. Porque até o concreto ele tem que ser flexível. Porque se o concreto não for flexível, quando há uma movimentação no vento, ele trinca e ele racha. Entendi. O pastor Vavá, o Valdecir Rios, lá de Brasília, que é um dos nossos pastores de campo, lá do território do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília, Goiânia, e mais especificamente de Brasília, ele colocou uma pergunta aqui. Eu criei, mas não sei executar. O que fazer? Interessante, Vavá. O que eu posso dizer para você? Por exemplo, eu desenvolvo luminárias. E eu desenvolvo luminárias com tecnologia LED. Antigamente, para você criar um molde, você tinha que fazer um molde de uma luminária em tarugo de alumínio. Então, você pegava um tarugo maciço, mandava para uma halter, você mandava para uma CNC e ele tinha que fazer toda a usinagem do alumínio. Hoje, a gente faz prototipação de luminárias com impressora 3D. Quando eu falo hoje, há uns 4 anos eu já prototipo impressora 3D, ou seja, eu faço testes. Então, quando você tem uma criação, você não executa, porque primeiro você tem que fazer com o teste, que é um mockup. Primeiro a gente tem que testar. Ele é um MVP, para depois ele se tornar um alfa. Então, por exemplo, vamos pensar numa ideia. Eu quero lançar um novo suco. O que eu faço? Eu vou pegar pessoas de idades diferentes, de personalidades diferentes e de gostos diferentes, e eu vou testar esse suco de limão com cada um deles,
e eu vou pedir para eles escreverem o que foi de cada um deles. Eu vou perceber, um achou que o limão está muito azedo, o outro está ácido, aqui faltava um açúcar, aí esse combinava melhor com o adoçante. Ou seja, eu tenho investimento muito baixo para testar o meu projeto. Depois que eu entendi o comportamento, aí eu começo a executar e eu começo a tracionar, porque eu me sinto seguro do projeto. Por exemplo, eu quero que o meu filho coma beterraba e ele não quer comer beterraba. Não façam como a minha mãe. Minha mãe é uma benção, mas ela falava o seguinte: não, filho, é bolo de morango, só para poder comer a beterraba. Não façam isso. Eu brinco muito. Então, o que você faz? Você faz um suco de beterraba e dá uma colherzinha. Olha, filho, tá vendo como é doce? Aí você vai e adiciona a beterraba com laranja. Aí você vai e você coloca a beterraba, laranja e cenoura. Então, você vai dando a experiência. A experiência é o processo de implantação de qualquer tipo de projeto. Agora, se você é alguém mais cartesiano, racional, o que é importante também é que todo mundo precisa se conhecer. Qual é o meu temperamento? Eu sou sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático? Qual que é o meu tipo de comportamento? Quem eu sou? Eu sou um executor? Eu sou um planejador? Eu sou um comunicador? Quem eu sou? Um analítico? Para você também saber qual é a forma de você executar com a tua equipe e com a pessoa que vai receber isso. E aí uma das coisas... A minha mãe está aqui, ó. Elizabeth Serradura, porque a beterraba é saudável. Te amo, mãe. Boa tarde, dona Elizabeth. Deu aí, certo o beterraba pro menino, viu? Ó? E aí, Jackson, o que é interessante, gente, vocês também precisam compreender alguns processos maravilhosos como o PDCA. O que é o PDCA? Planejar, fazer, checar e agir. Você planeja, você faz numa escala menor, você checa se deu certo ou não, aí você vai para o teu alfa, você vai para a tua ação. Não adianta você querer ser kamikaze, não vai dar certo. Não adianta você querer já fazer tudo, apostar todas as suas fichas. É necessário testar pequeno. Vai de degrau a degrau. E outra coisa, Jackson, a melhor coisa para você executar uma ideia é ter alguém ao seu lado que pensa totalmente diferente de você. Porque se você tiver o seu contraponto, você vai olhar para coisas que você não quer olhar. Porque todo projeto desenvolvido ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Por isso que é importante a gente analisar todos os pontos. Por quê? Porque quando você vai lançar um produto, quando você tem alguém que faz um contraponto contra você, você já vai saber todas as dúvidas que o teu cliente mais insatisfeito pode ter. E você já está indo à frente. Por isso que qualquer ideia para ser executada tem que ser feito testes. Como o bolo de beterraba da mamãe. Que era de morango. Bom, usando a dona Elizabeth como exemplo, a minha pergunta que fica agora é a seguinte. Por favor. Como ser criativo? Como acessar esse lugar chamado criatividade? Porque talvez hoje nós tenhamos alguns dos empresários que estejam nos assistindo. Essa live vai ficar depois nos stories do Mevan Oficial. Vai ser usado depois também lá na plataforma do GPC. Muitos empresários terão acesso e, obviamente, vão perguntar assim, puxa, eu estou com a minha empresa na lona, não sei como eu vou me mover em relação a essa crise. Os mais otimistas estão dizendo que a gente só vai começar um processo de recuperação daqui a 3 meses e eu não estou conseguindo tirar nada da cachola. Como ser criativo num momento como esse? Como acessar esse lugar chamado criatividade? Eu vou ler uma definição aqui, acredito que todo mundo vai entender. É um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Aquilo que provoca essa consciência. O que impede nós de acessarmos a criatividade é o medo. O medo, ele é o pior inimigo da criatividade. Medo do quê? Medo de errar. O medo da reprovação. O medo do retrabalho. O medo de não ser aceito impede todo mundo de ser criativo. O interessante é que, fazendo as lives sobre criatividade, eu conversei com o pastor Lucas. Hoje ele é o maior compositor brasileiro e várias pessoas compõem, gravam as músicas dele.
E ele falou que a música que ele menos acreditou foi o segundo maior sucesso de toda a carreira da Aline Barros. E ele falou assim, para mim, a música não tinha nada, porque eu estava vivendo um momento muito ruim da vida. Eu estava passando um momento muito difícil. Então, quando eu li aquilo, ele não fazia sentido. Então, eu tinha medo de expor aquilo. Porém, quando eu visualizei que as gravadoras estavam vendo, fez sentido. E aí a gente lembra daquele texto de Provérbios. Assim como você pensa, assim o é. Palavras têm poder. Palavras têm poder. Na língua há o poder da vida e da morte. E aí não tem como a gente fugir disso. Se na infância eu fui metralhado de incompetência, de medos, de pressões, eu vou me tornar um adulto e vou ter medo de mudanças e de inovar. Por exemplo, eu quero trazer aqui uma experiência clara. Em meados de 2011, 2010, eu fui contratado por 3 famílias muito tradicionais no Brasil. As famílias bilionárias do Brasil. Eu trabalhei para gente bem expressiva. E vendo a arquitetura delas, antigamente havia a iluminação de piso por luminárias redondas, luminárias pontuais. E aí eu desenhei uma luminária linear. E eu fiz alguns testes, porque por mais que existam softwares, eu amo fazer prototipação e teste. Eu amo pegar na matéria e fazer os testes. E aí eu fiz esse projeto nessa inovação. Isso foi em 2011. Aí, numa reunião, eu fui na casa da pessoa e tal, e ela falou para mim o seguinte, o topo da pirâmide são muito poucos, né? Então todo mundo se conhece. Você manda um WhatsApp e já era. E aí eles falaram assim, você não vai usar a minha casa como cobaia. Eu não acredito no seu projeto, o teu projeto não faz sentido e eu não vou pagar por uma ideia sua. O que aconteceu? Eu fui expulso do projeto. Eu fui expulso desse escritório de arquitetura. Eu era um fornecedor de projeto, light designer. Aquilo me gerou um estado muito mal. Eu me senti muito impotente. Passaram-se alguns meses, um ano, eu recebi uma ligação de um grande empreendedor que ele disse o seguinte, eu estou procurando alguém que não tem medo de errar. Você gostaria de desenvolver algo bem inovador? Aí eu falei para ele, olha, eu tentei alguns projetos aqui, mas eu fui expulso. Você talvez seja o quarto. Ele falou, qual é a ideia? E aí eu fiz e dei toda a ideia de iluminação de piso. Bem, essa foto desse empreendimento foi a que ganhou 4 prêmios internacionais, que é a iluminação de piso do Uncor, e aí se tornou referência. Eu fiz para o escritório da LinkedIn no Brasil e vários outros empreendimentos. Ou seja, teve algo que eu fui, sim, me deu medo, houve um bloqueio, houve algo que disse não, mas não era a pessoa certa no momento certo. Então, por isso que eu preciso ter uma conectividade, um network muito grande. Por quê? Porque se eu tiver uma visão limitada, eu vou ter opções limitadas. Por isso que quando eu fui fazer as lives, eu quis chamar o máximo de pastores e de pessoas de várias escolas, vamos dizer, escolas eclesiásticas, porque o dom criativo é para todos. Só que eu não posso limitar a ação, é para todos. Como já aconteceu de eu apresentar um projeto para uma juventude, essa juventude falou, não, esse projeto não faz sentido para nós. Aí eu fui ministrar num acampamento de jovens, eu falei assim, gente, eu acho que tem um projeto que faz sentido para vocês. Aí eles pegaram todo esse projeto, de 30 jovens, eles foram para 250 em um ano. Ou seja, não é que a ideia que você tem, ela morreu porque uma pessoa não aceitou. Porque talvez ela não está preparada para aquele momento. Só que quando nós temos medo, nós somos um servo infiel. Porque aquele que não multiplica, ele paralisa. Porque até o que tem, ele será tirado. E eu lembro muito dos surfistas. Todos os surfistas sabem surfar, mas eles não desperdiçam nenhuma onda. Eles têm análise da ambiência para pegar a melhor onda. Então é isso que faz a diferença. Lance afora todo medo. E por que o amor de Deus lança fora todo medo? Porque eu sou amado, eu sou aprovado. Por mais que o outro diga não, eu sei que eu tenho aprovação e para alguém eu serei um canal de bênção, de criatividade, de ampliação daquilo que ele vive hoje por limitação. Fantástico. E você acabou de dizer que convidou alguns figurões do mundo eclesiástico para fazer parte das suas lives. Figurões.
Eu vi que tinha muita gente famosa, cara. Muita gente boa Aqui, ó, lá. aqui, ó. E assim, ó, foi muito legal ouvir a opinião de cada uma dessas pessoas sobre criatividade. Foi muito inteligente e muito interessante. E a pergunta que fica sobre essa experiência sua com esse universo eclesiástico é a seguinte: se eu posso ter fé e ao mesmo tempo ser criativo, fé e criatividade caminham juntas? Uau! Que pergunta top! Olha só! Ei, gente, olha, se você não tem esse nível intelectual que o Jackson tem, que o Juscelio tem, que o Luiz Hermínio tem, você acessa o dicionário português. E você já vai... Olha que coisa interessante, ó. Criatividade é a capacidade de inventar, criar e de compor a partir da imaginação. Fé é crer nas coisas que ainda não existem. É a certeza das coisas que hão de acontecer. É impossível você ser criativo sem ter fé. Porque a fé é a materialização das coisas que se veem. Ah, mas tem um cara lá que ele é católico, o cara tem fé, o cara acredita, ele ativou a imaginação dele. Eu preciso exercer a fé. Fé em Deus, fé em Cristo, ter a certeza da imaginação. Quando você pega uma criança, interessante que a criança, ela tem 10 ideias inovadoras do 0 até os 10 anos. Todas as crianças têm de 0 a 10 anos as ideias mais inovadoras, que nunca existiram. Por isso que os pais dão risada. Porque os pais, às vezes, eles não ultrapassam a linha do medo e eles ficam totalmente atrofiados. Por exemplo, a minha filha falou assim: pai, eu quero ser professora. Falei: uau, filha, você vai ser uma professora. Aí sabe o que vai acontecer, filha? Você vai desenvolver um novo formato de aula e você vai começar a atender todos os tipos de personalidades. Você vai criar uma metodologia. Aí dessa metodologia você vai servir outras instituições. Você vai se tornar uma diretora de escola. Você vai criar uma metodologia de ensino. Você vai criar uma rede de escolas e abençoar os 4 continentes do mundo. Ela falou: uau, pai, eu posso fazer isso? Claro que você pode, filha. Tenha fé, porque fé vai te projetar a algo que você ainda não vê. E se você tiver com o propósito certo, você vai ativar a sua criatividade e você vai ultrapassar todos os limites naturais. Porque quando a gente vai para Lucas 1:27, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Criatividade com fé é literalmente uma combustão explosiva que me tira do natural para o sobrenatural. É o meu rocket, é o meu foguete, é a minha impulsão para sair desse limite micro e ir para a visão macro. Muito legal. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem visto que o Brasil tem sido um celeiro de startups, né? A gente tem visto assim que os empreendedores brasileiros, eles realmente têm sido criativos, inovadores, e talvez assim, nós estejamos atrasados em alguns pontos. Talvez um deles seja talvez o tecnológico, por exemplo, né? Mas o povo não deixa de criar, mesmo com as suas dificuldades, né? Eu sempre costumo dizer que aquilo que Deus dá para uma determinada nação, né? Como algo redentivo, às vezes é usado de uma forma errada, mas poderia ter sido usado da maneira certa. Aquilo que a gente diz que é o jeitinho brasileiro, que o brasileiro dá jeito para tudo, nó em pingo d'água, consegue tirar leite de pedra, né? Ele consegue ter muito mais a visão para o resultado do que para o processo. Ele cria muito rápido tudo. E às vezes ele usa para o mal. Se ele usasse todo esse potencial para criar e inovar coisas diferentes, que fossem criar soluções, obviamente nós sairíamos muito na frente, né? Mas você vê que essa área de criatividade, né, empreendedora no Brasil, ela está atrasada ou está adiantada? Ela está adiantada, sabe por quê? Porque existe unidade. E aí eu vou dizer para você uma coisa, já me questionaram, falaram assim: Serradura, você está dizendo que... Eu já vou entrar nesse ponto. Eu estou cronometrando aqui, tem 8 minutos. Sim, sim. Fé e criatividade para o cristão é a nossa base. O que nos falta é a unidade. Por que eu digo que as startups brasileiras elas estão na atualidade? Porque um dos meus sócios, que ele tem uma holding no Brasil,
ele tem mentoria em um escritório no Vale do Silício. E no Vale do Silício, as mentes mais criativas e disruptivas são os brasileiros, assim como também temos uma base em Haifa, em Israel, que é o maior território e muito mais inovador do que no Vale do Silício. Qual é o problema do brasileiro? Não existe unidade. É uma questão de nós não estarmos em unidade. Em que sentido? Olha, se eu tiver sucesso, você também pode ter sucesso. Então, se a minha ideia não é boa, mas a sua é, eu vou ajudar você a se impulsionar. Essa é a diferença do brasileiro para o europeu. Por quê? Porque quando você tem essa estruturação de criatividade, as nossas ideias, elas iriam muito mais à frente. Mas você fala, mas é algo atual? Não é. Sabe por quê? Em 1890, a empresa Light, ela desenvolveu o primeiro metrô do mundo, que foi em Paris. Você sabe qual ia ser o segundo metrô do mundo, Jackson? Não, não sei. Em São Paulo. Uau. Porém, a empresa Light, ela ia pedir a concessão para o governo, se não me engano, de 60 ou de 70 anos. O governo disse não. O que eles fizeram? Aprovaram o plano de Prestes Maias de anel viário. Aí o metrô só foi começado a implantação na década de 70, ou seja, eu fiquei 80 anos atrasado porque eu não quis dizer, não, eu não sou dono disso, e a ideia não foi minha, a iniciativa não é minha, então eu não quero. Então é a questão da unidade. Nos falta combo ou mentalidade cooperativa. Sim, é isso. Aí você fala das ideias dos, por exemplo, quando a gente fala assim, amigo, eu quero, eu compartilhei isso já com você. Quando eu falo para alguém assim, amigão, eu quero me conectar a você, não quero nada em troca, só quero te servir. A pessoa fala, não, tem alguma coisa errada. Não, não é possível. Leite de pedra. Você está querendo tirar uma casquinha minha. Por quê? Porque esse combo, essa unidade, e a gente já viu lá na Torre de Babel, quando Deus disse, se houver a unidade, nada vai detê-los. A unidade faz transformação. O que é selado na terra é selado no céu. Por isso que eu acredito que na esfera corporativa, uma empresa que os funcionários não são unidos, junto com a sua liderança, não vai à frente. Numa igreja, quando você não tem a estrutura eclesiástica na mesma visão, não vai para frente, porque visão mais visão gera divisão. Isso é para startup, isso são para os negócios, para inovação, lançamento de produto, num casamento, criação de filhos, de qualquer área. Entendi. Bom, nós temos 5 minutos, eu gostaria de ir para a última pergunta. Por favor. Quais são, para você, na sua opinião, os maiores paralisadores ou sabotadores do processo de criatividade? Falta de unidade, medo, são para mim os maiores sabotadores. Não é o dinheiro, não é a falta de tecnologia. Sendo que a necessidade, ela faz a gente ser inovador. É só você colocar no YouTube e colocar instrumentos feitos de lata e com materiais recicláveis. Vocês vão ver bateristas com tudo material reciclável, você vai ver guitarristas e várias outras coisas. A falta de unidade e o medo são os maiores sabotadores da criatividade. Porque quem está lá no sertão, que é chão de barro a casa dele, ele pegou restos de lata e criou uma bateria. Ele não está com vergonha se o outro está achando ou não. Ele está tendo a gratidão de dizer, eu tenho um instrumento, eu vou usar muito bem ele. Então a falta de unidade e o medo, eles são os maiores sabotadores da criatividade. Assim, falta 4 minutos, mas eu preciso te perguntar. Por favor. A gente falou sobre a questão das startups brasileiras e que nós estamos super bem desenvolvidos em relação a isso, tanto do ponto de vista do Vale do Silício quanto Haifa em Israel, que são 2 polos de desenvolvimento tecnológico. E nós, como igreja, você vê que nós estamos atrasados? Porque assim, o que eu vi agora, por exemplo, é que a gente já poderia ter acordado para algumas realidades há muito tempo, né? Bom, assim, o Mevan foi uma das primeiras igrejas a fazer a questão da exibição dos cultos online, né? E de fazer as ativações das redes sociais. Obviamente, nós não usávamos com tanta cadência, né, a questão das redes sociais para lives e tudo mais. E hoje a gente viu isso como uma ferramenta de estar mais perto das outras pessoas, já que a igreja está fechada. Mas, de uma maneira geral, eu estou vendo que, por exemplo, tem pastor que nunca fez live na vida.
tá fazendo live, mas tem o cachorro tá latindo ali, o passarinho tá cantando lá, a mulher tá batendo a panela na cozinha, porque assim, ó, tá desesperado, né? Em tentar se comunicar, mas por quê? Porque não se antecipou uma situação. Você acha que a gente está muito atrasado em relação a isso? Muito. Absurdamente, é vergonhoso. Sim. É vergonhoso. Pode falar. Não, inclusive, eu tenho visto alguns dos teus projetos que contemplam plataformas, altares com novo know-how com um know-how de iluminação totalmente diferente. Enfim, você vê que até mesmo nessa questão visual nós estamos atrasados? Totalmente, porque nós matamos a criatividade, nós trocamos a cenografia e a oportunidade dos jovens e dos irmãos trabalharem com cenografia e trocamos tudo por telão de LED. Nós matamos a criatividade, nós perdemos copiando um modelo que não funciona. Nós devemos ser a geração mais criativa. Por isso que nós criamos o E31 Creative Hub, que vem de Êxodo 31.3, porque agora nós criamos um escritório para ajudar. Ô Jackson, falta 1 minuto. Você quer continuar? Não vai dar, não vai dar, vai cair. Então, só para dizer que a gente faz a criatividade, criamos 4 plataformas para assessorar o reino a ser inovador. O que falta é valorizem o conteúdo criativo que estão dentro das suas igrejas locais. Dê a abertura ao novo. Não imitem, sejam originais. Glórias a Deus! Olha só, gente, essa foi a nossa live com Rafael Serradura e você pode procurar um pouco mais das informações dele na internet. Obrigado, Rafa, de coração. Grande honra estar com você nessa tarde. Obrigado. Muito produtiva e muito frutífera. Gente, Deus abençoe e amanhã estamos de novo às 16 horas no nosso bate-encontro. Conte comigo. Valeu. Sempre. Valeu. Tchau. Valeu.